Olá, queridos alunos de Ciências Contábeis. Eu sou a professora Adriana Casavecchia Fragali e nesse vídeo eu quero passar algumas orientações para vocês sobre a atividade mapa e o nosso fórum da disciplina de contabilidade geral. Então, falando primeiramente sobre o mapa, pessoal. Esse mapa vocês vão ter disponível, um arquivo em Excel, que é o modelo para a realização do mapa, onde vocês vão utilizar para responder. Então, nesse arquivo, vocês vão ter numa primeira planilha as instruções gerais da atividade mapa, Falando sobre o preenchimento, sobre o envio, pontuação, tudo certinho. Então, e aqui vocês precisam preencher também, o seu nome, o RA. Então, essa primeira planilha aqui é importante que vocês leiam com calma, para vocês não terem nenhum problema no envio dessa atividade, beleza? Depois, nós temos as instruções específicas do nosso mapa de contabilidade geral. Então, olha só. Você está participando de um processo seletivo para o cargo de auxiliar contábil de um escritório renomado. Então, olha só que boa oportunidade. Como uma das etapas do processo seletivo, você recebe uma lista com alguns fatos contábeis e precisa demonstrar, por meio do método de balanços sucessivos, como estes fatos impactam o patrimônio da empresa. Então, primeira dica, pessoal, o estudo de caso da nossa disciplina trabalha justamente esse método dos balanços sucessivos, que é um método onde a cada fato contábil você elabora um novo balanço. É lógico que isso não é utilizado nas empresas de forma prática, porque seria inviável elaborar um balanço patrimonial após cada fato, Compra, venda, você vai elaborando um balanço. Mas ele é muito interessante para vocês entenderem como que os fatos movimentam os elementos patrimoniais, como que eles movimentam o ativo, o passivo, o patrimônio líquido. Então, o estudo de caso vai dar aí uma boa orientação para vocês, que no estudo de caso eu justamente elaboro esse método, utilizo esse método para registrar fatos até semelhantes a esses. Então, aí você tem 6 fatos a serem registrados. E você tem 3 atividades. Então, primeira, elaborar um balanço patrimonial para cada fato utilizando o método dos balanços sucessivos. Segundo, elaborar uma demonstração do resultado do exercício após todos os fatos. Então, é um balanço para cada um dos fatos. Então, serão 6 balanços patrimoniais e uma única DRE ao final de todos esses lançamentos. E terceiro, explicar o porquê de após cada fato registrado, o balanço ainda permanecer em equilíbrio. Então, por que o balanço sempre está em equilíbrio, mesmo você registrando cada um desses fatos? Então, aqui, em seguida, vocês têm uma planilha para responder a letra A, que é o registro, que é a elaboração do balanço patrimonial pelo método dos balanços sucessivos. Então, olha aqui, você vai ter um balanço para cada fato. Então, tem aqui o primeiro fato, o segundo fato, o terceiro fato e assim por diante. Só explicando aqui o primeiro fato, por exemplo. Então, olha só. Subscrição de capital social no valor de 450 mil. Então, essa subscrição do capital, o que ela movimenta? Ela gera ativo, ela gera passivo, ela gera patrimônio líquido. Então, você vai elaborar o balanço patrimonial com este fato. O que ele provoca de alteração no balanço patrimonial. No segundo fato, olha só. Segundo, integralização de 60% do capital subscrito, sendo 100 mil reais em dinheiro e o restante em instalações. O que isso provoca no balanço? Lembrando que do primeiro para o segundo fato, o lançamento registrado aqui no primeiro fato, ele permanece. Você só vai efetuar as alterações necessárias para registrar esse segundo fato. Lembrando que, pessoal, todo registro, independentemente do fato, você vai ter, o balanço patrimonial tem que se manter em equilíbrio, ou seja, o total do ativo sempre será igual ao total do passivo e do patrimônio líquido, beleza? E assim, então, para um balanço patrimonial para cada fato. Terminou todos os fatos, aí sim você vai elaborar aqui
a demonstração do resultado do exercício nessa outra planilha. Percebam, pessoal, que nós temos 4 colunas aqui nessa demonstração. Por quê? Lá na DRE nós temos grupos, subgrupos, igual no balanço patrimonial, e os valores. Então, você pode utilizar aqui, por exemplo, para colocar receita operacional bruta, aqui, receita de vendas. Aí o valor, se tiver vendas e serviços, né, você soma e coloca aqui o total da receita operacional bruta. Mesma coisa para despesas operacionais, por exemplo. Você tem aqui despesas operacionais, despesas com vendas, administrativas. Não estou falando que tenha necessariamente essas despesas na nossa atividade, tá? Vocês vão ter que olhar lá o que tem para preencher aqui nessa DRE. Mas é só para orientar o porquê que a gente tem aqui algumas colunas. Terminada a DRE, aí você vai responder aqui a terceira questão, né, a letra C. Explicar o porquê após cada fato registrado o balanço ainda permaneceu em equilíbrio. Por que nós sempre temos o balanço em equilíbrio, considerando o total do ativo igual ao total do passivo mais patrimônio líquido? Então, respondam aqui, certo? Então, bem tranquilinho aqui a questão da atividade mapa. Como eu falei, assistam o estudo de caso, vai auxiliar bastante vocês. De qualquer forma, eu e a mediação estaremos aqui à disposição para qualquer dúvida, certo? E falando agora um pouquinho do fórum, pessoal. Vocês já ouviram falar dessa tal de internet das coisas, né? Hoje em dia a gente está o tempo todo na internet. Às vezes nós nem percebemos, estamos lá no celular, no computador, estamos utilizando a internet. A internet das coisas, ela diz o seguinte: hoje em dia a gente tem tudo quanto é tipo de informação na internet. Por exemplo, eu não sou da área de construção civil, eu quero saber sobre planta, eu vou lá e pesquiso e descubro. Então, nesse sentido, as empresas hoje em dia, elas conseguem ter informações, compreender informações contábeis por meio da internet das coisas, né? O empresário vai lá e busca o que eu registro no ativo. Vai ter algum lugar na internet dizendo o que é registrado no ativo. Mas o que isso impacta na nossa profissão? De certa forma, isso facilitou as empresas a compreenderem a contabilidade, né? Então, o papel do contador agora tem que ser um pouco mais diferencial do que simplesmente saber sobre as demonstrações contábeis e saber registrar o débito e crédito. Nós temos que acompanhar um pouquinho essa evolução da internet, essa evolução de informações disponíveis a qualquer momento, né, para todas as pessoas. Então, leiam o texto, né, que fala sobre a internet das coisas e como isso impacta na contabilidade. E a pergunta é, né, o que essa internet das coisas vem aí influenciar na contabilidade? O que o contador precisa fazer para, mesmo que, né, como eu disse, todo mundo tem essas informações sobre ativo e passivo, o que o contador precisa fazer para continuar tendo credibilidade na sua profissão, para ele continuar sendo importante para as empresas? E também pergunto sobre, né, essa internet das coisas, o que vem ajudar e o que vem atrapalhar na nossa atividade enquanto contadores. Então é isso aí, pessoal. Né? Como eu falei, continuo à disposição de vocês. Bons estudos, pessoal, e estaremos aí para o que vocês precisarem. Tchau, tchau!